cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco. Essa aqui que é praticamente uma resistência ao bom diálogo, ainda que virtual. Saudades do bom diálogo presencial, mas a gente vai chegar lá. E virtualmente, eu passaria a palavra para vocês primeiro. Mas como o Zico se comportou hoje, não me interrompeu, eu vou perguntar primeiro se ele tá bem. Tudo bem, Zico? Você tá doente? Aconteceu alguma coisa com você aí? Cara, eu tava esperando o momento certo para te interromper, né? E aí eu fiquei olhando e falei assim, eu vou interromper, mas dessa vez não rolou o timing, tá faltou vendo? o timing. Não teve essa energia que tem pessoalmente, entendeu? Porque eu sinto a falta. Isso. E se é que eu posso até puxar um gancho, eu acho que esse contato olho no olho, o toque, o presencial é muito importante, né? Gostei que você já veio afinado com o termo. Cara, na sua ausência, eu virei o cara dos ganchos, então eu já tinha que estar aqui, ó. Então eu já vim com essa... É bom saber que você está aprendendo alguma coisa comigo. Nem eu sabia exatamente que... Mas tudo bem. E aí, Zé, você está bem? Aprendeu alguma coisa com a gente também ou não? Antes de mais nada, bom dia... Boa tarde, boa noite para todos os ouvintes e sejam muito bem-vindos para quem está chegando agora. Filosofia de Boteco, né, é o podcast que mais cresce aí na sua quarentena e... Que é uma longa quarentena. Que é uma longa quarentena, mas em breve, se tudo der certo, acho que a gente está mais perto do fim do que antes. Hashtag otimismo. Tudo bem, vamos ser breve na abertura hoje, porque depois eu fico cornetando que eu falo muito. Antes de dar a palavra do episódio... acho que hoje a gente vai praticar o esporte que eu mais gosto, que é ficar menos ignorante, né? Então a gente trouxe ajuda, claro, porque só nós três é sempre muita ignorância. Então a gente trouxe ajuda para que a gente... Eu principalmente hoje, então vai ser muito bom de ouvir, porque o tema do episódio de hoje é Tantra. E eu, quando o Zé me disse, o Zico tem mais experiência do que eu no assunto... Eu falei assim, bom, não sei nada. Mas tudo bem, porque como eu sou jornalista, quase não sei nada de quase tudo. Mas eu vou ler junto com vocês a definição do dicionário, que eu confesso que já dei uma lidinha e me surpreendi. E aí depois eu vou apresentar nossos convidados. Então vamos lá. A palavra do dicionário especificamente, peguei o adjetivo, que é tântrico. Filosofia de Boteco. Relacionado a Tantra. A reunião de livros compostos por práticas e ensinamentos que buscam a realização espiritual, tendo influenciado algumas seitas hinduístas, budistas e jainaístas, que eu confesso que não conheço. Refere-se ao tantrismo, a doutrina composta por práticas e rituais que se baseiam nos ensinamentos tantras. Caracteriza-se pela busca da satisfação espiritual através do domínio de suas próprias sensações. Bom, talvez você, leitora, você talvez ouvinte, tenha ouvido e entendido alguma coisa, tenha visualizado alguma coisa. Para mim ficou muito abstrato. Por isso, para ajudar a gente nesse tema, que eu acredito que seja de curiosidade de muita gente, porém ainda só curiosidade, sem muito conhecimento, a gente está aqui, e primeiro agradeço muito a presença do Cleiton Salles e da Bia Neppel, do @Mundo Tantra BR, são educadores sexuais. E vocês estão livres para falar o que quiser, para corrigir qualquer bobagem que a gente disser, que vai acontecer. Mas antes, como leigo que sou de nós 5, eu queria que vocês dissessem... não sei, o que vocês acham, na opinião de vocês, que um leigo que só conhece o assunto como se fosse uma coisa assim, exótica, deveria saber primeiro para ter contato com o assunto? Nossa, legal. Muito bom estar com vocês aqui, Lucas, o Zé, o Zico. Oi, pessoal, tudo bem? Gratidão pelo convite, né? Acho que é sempre muito bom falar sobre esse tema, porque as pessoas realmente querem saber. Eu acho que a primeira coisa que eu posso falar para um leigo é que Tantra não é sexo,
Tantra não é massagem tântrica. Isso. E se a gente for pegar assim como se fosse um professor, né? Porque a gente fala muito que Tantra não se explica, Tantra se sente. E eu poderia falar aqui a noite inteira, o dia inteiro, né? Sobre Tantra, que as pessoas não vão entender até o momento que elas começarem a sentir uma vivência, a realmente trazer para sua vida. Mas, tentando fazer isso de forma assim acadêmica, Tantra é uma filosofia comportamental onde a gente traz para nossa vida, né, práticas de sabedoria milenar, né, lá no Oriente. Tantra não é uma religião, mas é realmente algo que trazemos para nossa vida para trabalhar, entre outras coisas, a energia sexual que a gente chama de Kundalini. E dentro dessa filosofia, desse conhecimento ancestral, a gente tem alguns princípios, como, por exemplo, o princípio da desrepressão, do não julgamento, do naturalismo, onde o Tantra trabalha e vivencia tudo isso no corpo, trazendo, por exemplo, práticas muito, muito ligadas aos sentidos. E também a gente trabalha a não repressão, cara. É muito doido a gente poder tentar explicar o que é o Tantra, mas quando aos pouquinhos a gente vai trazendo para a vida, vai fazendo sentido. E eu mesmo, né, lá atrás, antes de ser terapeuta tântrica, antes de trabalhar com sexualidade, a minha primeira busca, quando eu ouvi a palavra Tantra, foi pelos orgasmos. Eu queria sentir prazer, eu queria ter os orgasmos que eu lia lá no Google, né, que eu lia nas matérias da vida. Eu falei, gente, eu preciso sentir isso. Eu preciso sentir isso, porque eu não sinto isso, né? Dificilmente eu sentia orgasmo no sexo, né? Eu sentia sozinha, mas era uma coisa muito rápida. E fui em busca disso, né? Eu quero sentir orgasmo. E aí, quando eu me deparei, eu estava num retiro de Tantra, onde não tinha massagem, não tinha toque de genital, não tinha nudez, não tinha sexo. Eu falei, caramba, mas o que é Tantra, afinal? E aí eu fiquei um final de semana inteiro trabalhando com várias práticas de meditação para trazer consciência, né, para o meu corpo, para o meu sentir, para as minhas emoções, né? E aí foi quando começou a cair a ficha de que o Tantra era muito mais do que só orgasmo, né? É uma energia vital, é o prazer pela vida, né? É o prazer, às vezes, pelas pequenas coisas da vida, né, em todas as áreas, e que vai refletir, obviamente, no sexo depois, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, para mim, o Tantra foi assim, um processo assim, de autodescoberta, né, de me conhecer mesmo, e que eu tô até hoje, né? Já há alguns anos eu ainda tô me conhecendo, caramba, tipo, essa sou eu, né? Ou eu posso ser assim, né? Eu posso me permitir a sentir. Então, é um processo assim que vai muito além do sexo, né? Você trabalha toda a tua sexualidade, né? E espiritualidade também. Bom, já quebramos esse estereótipo do sexo, que acho que é a primeira coisa que vem na cabeça de todos os leigos como eu. E eu vou passar para vocês dois, Zé e Zico, para vocês fazerem suas perguntas, mas eu gostei da ideia de não repressão, porque esse podcast é o podcast que repudia a repressão, em tudo. Então, isso já me deixou muito feliz. Quem quer começar? Zé, Zico? Pra mim foi muito isso também. Eu lembro quando eu e o Zé, a gente fez o primeiro curso juntos, né? Que era um curso que chamava... A gente comentou em alguns episódios um pouco, algumas vivências desse curso, que foi o curso I Love Her Pussy, da Carol Teixeira, né? Que era um curso que era muito para falar sobre o prazer, desmistificar o prazer e falar do prazer feminino, né? E a gente foi para entender o que era o Tantra, e eu estava muito pensando em entender como sentir mais prazer e como dar mais prazer. Eu achei que o Tantra era só isso, né? E foi um tapa na cara de entender, né? Eu lembro que a gente terminava o curso e a última coisa que a gente pedia, o exercício, era escrever uma carta pedindo desculpa para uma mulher. Eu nunca imaginei que num curso que falava de Tantra, que na minha cabeça era só alguma coisa direta relacionada ao sexo, né, ia terminar escrevendo uma carta pedindo desculpa para uma mulher. E assim, acho que uma das maiores experiências sensitíveis que eu já tive foi receber uma massagem tântrica, né? Foi quando eu fiz o curso de massagem, foi fazer uma massagem e receber uma massagem. E eu lembro de chegar em casa
acabou o curso, eu voltei assim, eu tava tipo numa energia transcendental, eu voltei dirigindo, eu coloquei uns mantras pra ficar ouvindo assim, e eu ficava tremendo, dirigindo até chegar em casa, e eu fiquei umas 4 horas tremendo, sentindo como se estivesse tendo orgasmo por 4 horas seguidas, assim. Foi uma sensação muito louca e que antes de ter vivenciado tudo isso, eu jamais acreditaria. Eu sempre fui um cara muito cético, né? Então foram experiências absurdas. E aí eu tive outros contatos, às vezes, em algumas trocas tântricas, e foram experiências muito, muito boas. Não sei se o Zé quer falar também das experiências dele, mas foi muito foda. Não, eu começo já fazendo minha autocrítica, porque antes de conhecer um pouco esse mundo, eu também tinha essa percepção, putz, e tanto é que eu tive a iniciativa de ir atrás do curso, porque foi uma amiga que me recomendou, e aí eu chamei o Zico pra ir, e aí a gente foi, a ideia antes do curso era tipo, eu tinha um pouco de receio, porque eu sou uma pessoa muito tímida e muito fechada, assim, comigo mesmo, e eu falava assim, putz, eu quero ir lá conhecer, mas eu tenho medo, sei lá, vai ser putaria, pra falar assim, o negócio claro. E aí eu falei assim, tá, mas eu quero arriscar. E, cara, depois que eu entrei de manhã e saí à tarde, no comecinho da noite, foi totalmente ao contrário, assim, do que eu tava imaginando, mas com certeza foi muito melhor e superou todas as minhas expectativas, porque a gente achou que ia sair... Eu particularmente achei que ia fazer alguma coisa, e no final eu tava chorando, assim, eu chorava horrores, e foi um negócio libertador, assim, e eu acho que isso foi em 2018, e de 2018 pra cá eu não tive tanto mais contato, mas eu acho que eu me desenvolvi muito mais como pessoa, assim, e eu me descobri muito mais depois que eu tive esse primeiro contato. Eu acho que pra mim foi extremamente, assim, revelador comigo mesmo, assim. Então, eu só tenho, assim, até hoje, gratidão por tudo que eu aprendi, e eu quero ainda aprender muito mais, assim. Então, igual a Bia falou, ela foi através para tentar atrás do prazer dela e tal. Eu não sei se pra você foi a mesma coisa, Cleiton. E aí eu queria saber há quanto tempo vocês já estão em contato com isso. Então, eu comecei a assumir, vamos dizer assim, a vida terapêutica com o Tantra desde 2016. Eu comecei a fazer os cursos, mas em 2017 eu me entreguei aos trabalhos e me dedico exclusivamente disso até hoje, né? A Bia começou em 2014, mas eu já estudava isso. Mas eu tô no Tantra, né? Eu falo assim que eu tô hoje vivenciando tudo isso pela minha dor, né? Eu não fui atrás do Tantra pelo prazer, pelo amor, até porque eu não sabia nem que tinha massagem tântrica. Eu fui porque eu nunca me entendi sexualmente, né? Nos relacionamentos, eu sempre tive relacionamentos muito conturbados e tive uma educação muito repressora sexualmente. Então, eu tive a primeira relação sexual, por exemplo, com 21 anos, né? Com 22 anos, quando eu casei a primeira vez, na minha lua de mel, e para mim foi muito difícil, porque eu achava que ia viver a maior experiência da minha vida, porque era o que eu esperava a vida inteira, esperei para aquilo, e quando eu cheguei foi uma coisa, tipo, pra você ter uma ideia, eu me vi trancado dentro do banheiro, né, dentro da banheira, pensando, que merda foi essa que eu fiz? Eu sentia nojo, eu sentia culpa, eu sentia raiva, eu sentia tanta coisa que eu não sabia que aquilo poderia vir do sexo, e eu passei 4 anos, né, casado, sem gostar de sexo. Não pela minha parceira, que minha parceira era fantástica, era porque eu tinha muita crença limitante, eu tinha muita coisa que me acompanhava da minha infância, da minha adolescência, pela educação muito religiosa e repressora, e eu fui me buscar. Depois dos 25 anos eu me separei, fui me buscar, fui fazer psicologia, fazer psicanálise, fazer um monte de terapia, né, fazer cursos de terapia para poder me entender. E aí numa dessas foi o Renascimento, depois veio o Tantra, e com o Tantra, cara, foi igual você estava falando, né, que terminou o evento chorando. Cara, eu derramava, assim, de chorar nas meditações vibracionais. A primeira meditação que eu fiz, cara, parecia que eu ia ficar no chão ali chorando o resto da vida. E foi tão forte pra mim que eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Se isso me trouxe tanta transformação, eu quero levar isso para o mundo. Eu deixei de fazer o que eu fazia, que eu era palestrante, treinador de comercial, né? E me joguei na experiência tântrica, na vivência tântrica e no trabalho com Tantra.
Mas, Zico, você disse para mim que você tem uma pergunta, todo seu. Falando um pouco dessa questão de ligar o Tantra só ao prazer, as pessoas que procuram vocês, como que é lidar com isso, né? E aí eu vou falar por cima, a gente já contou isso várias vezes, essa história, eu e o Zé, mas a nossa turma do I Love Her Pussy foi uma cena tragicômica, assim, né? Cômica de tão triste que foi. Tanto é que foi a última, né? A gente fez a última... Foi a última turma. A Carol parou de fazer o curso exatamente por causa desse cara. Porque acabou toda aquela sessão e a gente lendo as cartas e um cara virou e falou assim, eu tenho só um feedback pra dar. E aí todo mundo olhou e falou assim, vamos dar um feedback assim? E ele falou, nada a ver esse negócio de pedir desculpa pra uma mulher, tá? Eu vim aqui pra fazer as minas gozarem, sabe? E tipo, da forma mais escrota possível que você pode imaginar alguém falando isso, né? E ele falava coisas do tipo, eu sou branco, eu sou um cara bonito, assim, as pessoas me acham bonito e tal, e eu só quero fazer as minas gozarem. E como que é lidar com isso, né? De quebrar esse estereótipo, porque muitas pessoas, né? A gente mesmo comentou agora aqui, a Bia, o Zé, eu, de entrar no Tantra para entender sobre orgasmo. E como que vocês lidam com isso? Como que é para vocês? Bom, é bem interessante que quando a gente estava fazendo os nossos cursos presenciais, inclusive a gente ia muito para São Paulo, né? Montava turmas de final de semana e a gente sempre recebia tanto casais solteiros, homens, mulheres, né, para fazer o curso de massagem tântrica. E a grande maioria se inscrevia com esse objetivo, principalmente os homens, né, solteiros. Eu quero ir lá porque eu quero enlouquecer uma mulher, eu quero ter ela na minha mão, eu quero dar muito prazer para ela, né? E era muito interessante porque nos nossos cursos, mesmo sendo de massagem tântrica, a gente não ensinava só a massagem, né? A gente trazia algumas meditações, por exemplo, para que a pessoa pudesse se conectar primeiro com ela mesma, né? Para cada um realmente acessar o seu potencial, acessar o seu prazer, né? E aí, muitas vezes a gente quebrava as pessoas nessas experiências, nessas meditações que pareciam ser tão assim, né, inocentes, mas ia entrando, a pessoa ia respirando, ia se soltando, de repente, tipo um marmanjão estava lá sentado no salão chorando, né? E era muito lindo, porque você viu o depoimento antes e depois, e no último dia, vários caras falavam, poxa, eu vim aqui pensando uma coisa, né? Achando assim que eu quero aprender a massagem para poder sair lá fora e pegar todo mundo, só que agora eu tô vendo que é algo assim tão forte, de tanta conexão, que não dá para fazer em qualquer mulher, né? Que realmente precisa selecionar, né? Precisa ter algo a mais, porque não é, enfim, né? E era muito interessante, né? Quando a gente... Muito. Não, e é engraçado porque eu fico brincando que nossos cursos são pegadinhas, porque a pessoa vem achando que vai gozar pra caramba, que vai, né, se tornar o maior pegador do mundo. Eles vêm pelo que eles querem e eles recebem o que eles precisam, né? Então cada um vai receber o que precisa, porque não é a gente que vai fazer aquilo, a gente só conduz um trabalho energético, um trabalho em que depois que ele mobilizar essa energia sexual que está em cada um de nós, as verdades vão surgir. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa vai receber uma massagem tântrica e em vez de chegar ao orgasmo, ela vai chorar, ela vai ter acesso a traumas passados, a lembranças, a memórias, né, que vão vir à tona para fazer esse trabalho terapêutico. Por isso que eu acho tão incrível o trabalho terapêutico, mas também acho incrível o poder que a massagem tântrica, que o sexo tântrico, que a terapia tântrica tem de trazer para a gente o prazer de viver, não só o prazer sexual. Porque a gente aprende no Tantra a viver num estado de presença. E a gente sabe que isso é um desafio, né? Porque mesmo a gente tem que estar ali, né, puxando na nossa orelha o tempo todo, né? Porque é difícil você estar sempre presente, né? Mas quando a gente já tem essa consciência, fica mais fácil a gente perceber quando a gente estava divagando muito, né? E quando realmente eu tô vivendo no presente, onde eu tô me permitindo a sentir tudo o que eu posso sentir, né? Desde eu estar saboreando uma coisa assim muito gostosa, tipo minha comida preferida, né? Eu tô saboreando aquilo, eu tô sentindo o cheiro, tô sentindo o gosto, né? Tô sentindo o vento no meu rosto, né? Quando eu tô fazendo sexo com o meu parceiro, eu tô ali
ali com ele, né? Tô sentindo, tô vendo, tô ouvindo, tô tocando, né? Isso é ser tântrico, né? É você tá ali com todos os seus sentidos despertados, ativos e vivenciando, né, esse estado de presença. E só uma coisa legal também disso é que é o seguinte, não é só esse sensorial, tá? Eu vou aprender, Cleiton, a chegar a orgasmos múltiplos, eu posso ajudar, por exemplo, minha parceira a chegar a orgasmos que ela nunca sentiu na vida? Pode. E isso não é o objetivo, mas é talvez uma consequência, né? Algo que acontece naturalmente depois que você entra nessa vibe de se conhecer primeiro para depois levar isso para o outro. Eu tô ouvindo vocês falando e eu lembro muito, porque tem um restaurante aqui em São Paulo que chama Tantra, né? Acho que o Zé conhece ele. Uhum. Conhecemos. A primeira vez que eu fui nesse restaurante eu gostei muito disso, porque ele falava exatamente disso, né? De sentir o máximo possível, né? No cardápio eles até falam um pouco sobre o que é Tantra, sobre a experiência da sensação. E eu lembro muito de como era estar ali, né? De ter, obviamente, aquela sensação de degustar diversos tipos de alimento com sabores diferentes, mas o ambiente todo te envolve, né? É a música, são os odores, são as companhias. E eu lembro muito disso quando eu transportando isso para o Tantra mesmo, de viver aquele momento presente, né? De sentir o seu corpo inteiro, né? A questão dos toques, né? A gente é ensinado a não se tocar, né? A gente conversou bastante isso algumas vezes até aqui, sobre o quanto a pornografia ensina pra gente errado isso, né? Que não tem toque, falando do sexo diretamente, né? É só aquela penetração bate-estaca e tal. E quando você conhece esse mundo, você percebe que você tem outros toques, tipo o olhar, por exemplo, é tão importante quanto a própria penetração, né? Ele tem um potencial prazeroso 1000 vezes maior e a gente não explora isso, não explora o toque na pele, né? E eu acho muito louco isso, como eu só fui aprender isso depois de velho, né? Como isso nunca foi ensinado pra ninguém. Nossa, que velho que você é. A gente fala que o Zico é o velho do podcast. Ele tem 30, né? Eu tenho 28, o Zé tem 27. Nossa, se ele é velho, a gente é os idosos aqui. Mas é só a força de expressão, só, velho. Eu queria só falar uma coisa que eu aqui, como leigo, tô anotando tudo. Eu gostei de algumas coisas que acho que passa por cima do estereótipo do sexo, do orgasmo, etc. Que é, bom, primeiro a história da não repressão, como eu já disse, mas ouvindo o relato do Cleiton, do casamento, enfim, me lembrou que o episódio anterior a esse, a gente tratou de frustração. E aí o Zico até me perguntou qual que era a minha frustração de vida, além do jornalismo, né, que, enfim, é uma frustração para mim, mas... E aí eu disse que apesar de ter tido uma infância, etc., uma adolescência muito boa, eu fiquei um pouco frustrado quando eu virei adulto e vi que era diferente do que foi vendido. Isso na vida no geral. Quanto ao sexo, então, uma coisa que é completamente diferente do que é vendida. E é isso que nós somos homens aqui falando, né? Eu consigo imaginar nem quanto enfim, as mulheres. E aí eu queria só destacar duas coisas que eu ouvi e também me chamou a atenção, que bom, autoconhecimento no período que a gente vive ainda, em um país difícil, etc., já é uma coisa que a gente sempre prega aqui, a gente sempre prega sobre fazer terapia e fazer uma autocrítica, né? E, cara, estar presente, não sei se existe uma coisa mais difícil nos tempos atuais do que isso, porque hoje em dia você não faz nada sem pensar em uma coisa, sem estar com o celular na mão, sem estar se você está vendo a televisão, você está no Twitter. Então, assim, você está, sei lá, está dirigindo, está tentando fazer outras coisas. E aí, quando você está com alguém, você está conversando com alguém, mas pensando, putz, amanhã preciso acordar tal hora porque eu tenho um compromisso e tal. Então, eu acho que, para quem está ouvindo, como eu estou também aprendendo, eu acho que é bom, acho que chama atenção não ser só, entre aspas, todas as aspas, sobre sexo, mas serem sobre coisas que são realmente que podem fazer... e ter impacto no seu dia a dia, aparentemente. É isso. No Tantra, a gente tem três pilares que trabalham muito nas terapias tântricas, que é o movimento, a respiração e o som.
A gente fala muito, você vai fazer uma meditação tântrica, se você vai fazer uma massagem tântrica, vai fazer um sexo tântrico, esses 3 princípios vão estar presentes. E é uma coisa que falta hoje na sociedade, eu vejo muito isso. Ou seja, as pessoas não sabem mais respirar, que é uma coisa totalmente básica. Você não sabe respirar, uma respiração curta, travada, uma respiração onde eu não trago a consciência. E a respiração é uma das ferramentas que pode me ajudar muito a trazer consciência. Outra coisa é o movimento. A gente vê pessoas totalmente quadradinhas, rígidas, não somos, né? E passamos muito tempo sem ser incentivados a movimentar o corpo. Se um homem, por exemplo, principalmente movimentar muito o corpo, ele é muito taxado, né? Coloca já lá um selo nele. Então, assim, dentro do Tantra, eu falo que é uma desconstrução muito grande daquilo que nós fomos treinados na sociedade para poder se enquadrar aquele papelzinho. E agora o nosso trabalho vamos desconstruir e construir a partir da sua verdade. Se conectar com o seu coração, com quem realmente você é. E isso é um desafio muito grande. E o que o Lucas falou faz muito sentido, assim. E eu também me identifico bastante com o Cleiton, porque eu fui ter relação sexual tardia também, considerado pelo que eu tenho de amigos e tudo mais. E eu fui muito frustrado também, e até que depois de um tempo, depois que eu fiz o curso, e eu tive que entrar em contato comigo mesmo, eu acho que esse foi a grande lição assim, que eu aprendi, que não adianta a gente querer sempre estar lá e dar prazer e tá pela outra pessoa se você não estiver conectado consigo mesmo, né? Então, e é muito isso, assim, a questão do toque para mim foi extremamente importante, as meditações vibracionais, eu nunca tinha feito uma meditação antes e cara, eu senti real eu saindo do meu corpo, assim, então, sei lá, quando eu vi que eu tava com a orelha dormente, eu falei assim, gente, esse negócio é absurdo de extremamente interessante, assim, e é onde a gente percebe que o maior órgão sexual que a gente tem é a própria pele, né, não é nenhuma genital. Eu acho que isso foi o grande, assim, turning point pra mim. Inclusive quando eu busquei sentir o orgasmo num processo no Tantra, não foi ninguém me tocando, né? E não foi nem no genital. Então, para mim, isso que caiu a ficha, porque eu estava num grupo e estava ali trabalhando individualmente, né, numa meditação, trabalhando todos esses princípios, respiração, movimento, som, ali 40 minutos ali no processo e tal. O corpo totalmente entregue, e aí sabe quando você solta, tipo, você sai do controle, sai da mente e finalmente você entra no corpo, foi quando eu tive, assim, uma das experiências, assim, mais incríveis, experiências orgásticas, que é aquela sensação daquela energia circulando por todo o seu corpo, você sem controle nenhum e literalmente em estado de êxtase, né? É como se você tivesse chapado, assim, né? Olhando para cima e enxergando Deus. Então, para mim, esse foi, assim, a minha primeira experiência orgástica no Tantra. E o mais incrível é que eu pensei, caramba, tipo, toda essa energia eu que mobilizei, tá aqui dentro de mim. Então, eu não preciso de um outro homem para fazer isso por mim, eu não preciso de ninguém tocando meu genital, eu não preciso nem me masturbar, né? Só trazendo essa consciência, né? Tempo, paciência, né? Porque, né, a gente tem o nosso ritmo, mas tá tudo aqui dentro. Então, nesse momento caiu a ficha, né, para mim, e que orgasmo era algo assim que pode ser muito mais intenso e mais completo do que aquele orgasmo que eu aprendi que tinha que ser no sexo, aquela coisa rápida no genital e que, tipo, o sim, que é sim. Bom dura pouco, sabe? Aquela coisa. Então, Tantra, eu descobri que não tem limite, a gente que se dá o limite. E aí eu queria fazer uma pergunta que é curiosidade. Eu sei que vocês já estão nesse mundo há muito tempo e já conheceram muitas pessoas. Eu queria entender se, por exemplo, quando as pessoas chegam até vocês, casais principalmente, é quando elas querem dar um passo a mais ou existe ali uma crise na relação que pode ser que esse seja o momento do tipo, vamos fazer isso aqui porque pode ser que salve o casamento, sei lá. Legal. Algumas pessoas vêm querendo melhorar a relação, mas realmente a maioria vem querendo salvar a relação
né? Querendo, Cleiton, ó, eu quero aprender o sexo tântrico, eu quero aprender a massagem tântrica, porque meu sexo em casa tá uma porcaria e nosso relacionamento tá acabando e é a última saída. Né? E é engraçado porque a gente explica muito sobre isso, de que não adianta a gente querer melhorar a intimidade se todo o resto não está funcionando. Dentro do nosso trabalho do Mundo Tantra, com outros trabalhos de relacionamento, por exemplo, a gente acredita que existem 3 pilares que vão te ajudar a chegar no êxtase na relação, que é o primeiro pilar é o pilar da honra, o segundo é o da segurança e o terceiro da intimidade. Se eu não tenho intimidade, é porque eu tô com algum problema na honra ou na segurança, né? Porque se eu não construo um relacionamento realmente de honra e segurança, se eu não me sinto seguro e honrado para estar dentro do relacionamento, a intimidade não vai existir. Então o Tantra vai muito além da prática. Vai entrar em como é que eu estou conduzindo toda a relação para que eu possa estar na cama, por exemplo, ou onde eu quiser ter uma relação sexual, totalmente presente e entregue. Ninguém vai se entregar à intimidade com alguém que não se sente respeitado, que não se sente amado. É basicamente isso. Então, eu falo muito, o Tantra não vai ajudar você, né, se você não se ajudar primeiro trabalhando a sua relação. Muito pelo contrário, né? Quando chega casal ali que está totalmente desconectado, cheio de mágoas um do outro, né? Aquela coisa já está no fim, o Tantra, às vezes, ele vai só potencializar aquilo que está ruim, né? Porque, por exemplo, para um sexo tântrico, né? Qual que é a primeira atividade que a gente faz com o casal? A gente bota um de frente para o outro, né, por, 15, 20 minutos, meia hora, apenas olhando nos olhos. E respirando. E respirando juntos. E a gente vê que casais que estão há anos juntos, talvez nunca tiveram esse momento de conexão e eles se sentem totalmente desconfortáveis com aquilo. De olhar e ser olhado e não fazer nada com aquilo, né? Então, isso desconcerta muitos casais. Isso eu fico lembrando, assim, das vezes que eu pensei em fazer qualquer tipo de experiência relacionada ao Tantra e eu só consegui fazer massagem em uma pessoa que foi quando eu tinha muita conexão, né? E foi uma experiência muito massa, porque os dois estavam envolvidos, os dois estavam muito conectados, né? E o olhar, né? Eu lembro dela falando pra mim assim, nossa, tipo, acho que eu nunca tinha tido esse olhar por muito tempo, né? De dar atenção pro olhar, né? E mostra bem claro pra mim que não é só o sexo, né? Mas eu tenho uma pergunta, mudando um pouco o foco disso, e aí eu vou direcionar pra Bia. Por que não, mas fala um pouco sobre essa questão do Tantra ser matriarcal, né? Pra gente, até uma sociedade totalmente patriarcal e tudo mais, como que é essa relação do Tantra com as mulheres e com o matriarcado? Como que é isso? Bom, quando a gente fala de energia, né? A gente fala muito no Tantra de energia feminina, né? E tem muita gente que acha que a energia feminina é porque trabalha só com a mulher, né? Então, no Tantra, a gente tem tanto a energia masculina quanto a feminina, né? Porém, o Tantra, ele é regido mais por essa energia da fluidez, né? Porque o Tantra, ele é fluido, ele é criativo, né? E essa energia, na verdade, a gente precisa sempre manter em equilíbrio, né? Na verdade, me ajuda, por favor, a falar, porque me deu um bug na minha cabeça aqui agora. Mas é muito legal. Falar. É porque a gente estava falando disso essa semana, né? Porque, assim, tanto eu quanto o Cleiton, né? Homem, mulher, né? A gente tem uma predominância na nossa energia. Porém, eu, sendo mulher, eu percebo muitas vezes eu agindo com a minha energia masculina. E aí, uma coisa que vai muito para cima, né? Tipo, meio agressiva demais, né? E no Tantra, quando eu consigo trazer a minha essência feminina, eu vou realmente pro lado mais criativo, né? Pro lado, assim, da expansão, e sem me repreender muito, né? Sem ficar me julgando, né? Me reprimindo, me culpando, né? Com relação àquilo. Então,
eu estou o tempo todo trabalhando com essa consciência, porque muitas vezes eu me vejo querendo, né, lutar, de repente segurar alguma coisa que eu quero muito fazer, né, que às vezes até eu quero muito sentir, até dentro da minha sexualidade, mas que talvez eu acabo não me permitindo, porque vem muito essa coisa do auto-julgamento, né, da minha própria repressão. Então eu procuro, né, sempre tá trabalhando essa minha energia mais feminina para fluir mais, para realmente eu ser aquilo que eu quero, aquilo que eu sei que eu mereço, que eu posso. É muito interessante assim, esse movimento do feminino no Tantra, porque a gente trabalha com a energia Kundalini, que é a energia sexual, a energia pra gente vital, a energia criadora, criativa, que é a energia feminina. E o Tantra também, se eu for pegar a história, tem vários livros que falam diversas origens do Tantra. A que mais difundida é que falam de uma civilização chamada Drávidas, né? E que essa civilização era uma civilização que funcionava de forma matriarcal, né? E eu acho super interessante. Como posso dizer assim? É uma diferença muito grande do que a gente vivencia hoje, e eu não vou dizer que é o ideal ou que não seja o ideal, até porque existe hoje uma briga, uma guerra gigantesca entre o masculino e o feminino, entre homens e mulheres, entre organizações que defendem homens, entre organizações que defendem mulheres, e a gente não entra nisso, até porque, como a gente falou no comecinho, o Tantra ele não julga, né? O Tantra ele é desrepressor, mas nesse caso a gente traz essa essência feminina para fluir dentro dessas relações. Então, por exemplo, quando a gente está no sexo tântrico, por exemplo, chega uma hora que a gente está tão conectado que a gente não sabe mais de quem é homem, quem é mulher, e não importa, porque a gente só está ali fluindo naquela energia como água, como é o feminino, né? Fluido, que vai passando. Ele não bate de frente. Ele vai passando, fluindo e chegando onde quer. No Tantra taoísta também, eu acho muito interessante que ele fala assim que o feminino é como se fosse um lago e o masculino como se fosse um arado. E ele fala assim, e qual é mais forte, o lago ou o arado? E ele fala que é o lago, porque o lago, por mais que seja passivo, o arado pode vir com toda a sua força, com toda a sua fúria, que o lago vai engolir o arado. Eu acho super interessante essa ideia, sabe? E no Tantra a gente trabalha muito isso, esse absorver, esse acolher, esse envolver do feminino. E aproveitando esse gancho, Cleito, que você meio que tentou explicar para os nossos ouvintes, eu vejo muito hoje, depois que eu tive esse primeiro contato, o quanto a gente... Eu falo por nós homens, a gente, também acho que de modo geral, a gente aprendeu totalmente o que era o sexo através de pornografia, né? Então, se você quiser complementar um pouco mais, o quanto que a pornografia mainstream atrapalha a nossa vida sexual ativa, e isso só tende a piorar. E eu acho que, não sei se o Tantra tenta corrigir isso ou trazer, reverter a situação. Cara, muito legal isso aí. Bom, eu só queria, também queria adicionar nisso, que é a história, pensando que aqui somos homens em maioria, que uma das coisas péssimas que nos ensinam também é sobre uma coisa totalmente autocentrada, né? Só no nosso prazer e individualista total. Então, acho que também tem isso, porque acho que os homens são sempre nas conversas que a gente, no WhatsApp, quando sai no bar, etc., os caras ficam falando deles, assim, eu não sei o que lá, eu não sei o que, nunca é dito. Então, acho que isso é engraçado quando eu olho quando os homens falam assim, nossa, eu fiz ela gozar 5 vezes ontem, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu acho muito engraçado, cara. Porque se a mulher não estiver preparada para isso, se ela não estiver totalmente envolvida, entregue, não vai acontecer nada, nem que você queira ou saiba fazer direitinho. Bom, mas a pornografia, cara, destrói realmente, pode ser até um canal de aprendizado que nós temos, até porque a educação em casa, a educação na igreja, na escola, não existe. Então, geralmente, a gente vai buscar o que a gente tem acesso, que geralmente foi a pornografia. Mas, na pornografia, ele vai somente trazer algo que excita principalmente os homens, né? E é algo que a gente entende como é o sexo, por exemplo. Como é que eu aprendi a fazer sexo? Como é que eu aprendi a
gozar, por exemplo? Foi na masturbação. Ou eu aprendi por exemplo, eu aprendi com meus amiguinhos com 13 anos na vila que eu morava no Rio de Janeiro, né? E depois da pornografia, e depois eu comigo mesmo, e fui brincando. Só que o problema da pornografia e da masturbação inconsciente, tá? Que eu já junto os dois, porque geralmente são praticadas as duas juntas, é o seguinte: eu condiciono o meu corpo a sentir só de uma forma. Todo homem tem ali a sua pressão, a sua velocidade, a sua forma de chegar. Eu, por exemplo, se eu quiser gozar com 1 minuto ou com 5 minutos, eu tenho controle sobre isso porque eu treinei isso a vida inteira. Só que o problema é o seguinte: eu estou condicionando meu corpo. Eu condiciono a sentir só daquele jeito. E aí, se for de outro jeito, talvez eu vou ter dificuldade de sentir. Ou não vai me dar prazer. Por exemplo, na massagem tântrica, a gente trabalha esse descondicionar o órgão genital masculino e o corpo inteiro. Ou seja, na massagem tântrica, provavelmente, né, se for uma massagem tântrica, né, bem conduzida, você não vai ter aquele movimento que a gente faz na masturbação, que é para cima e para baixo, puxando para cima. Não é. Por quê? A gente vai fazer movimentos circulares, movimentos específicos, compressões e vários outros movimentos que vai quebrar aquele condicionamento que eu fiz no corpo inteiro. Outra coisa é, eu começo no Tantra a ir para o sentir, e não para o que a gente foi estimulado a vida inteira, que era olhar e julgar. Ter a excitação através da visão, né? Eu agora estou começando a construir uma excitação através do sentir. Através do sentir o cheiro, do sentir o gosto, do sentir a pele na outra pele. Eu realmente me tiro daquele condicionamento. E outra coisa, eu saio daquela enganação toda que a gente vê na pornografia. A pornografia é uma representação, é uma encenação. E parece que é óbvio, mas realmente a gente precisa falar isso várias vezes. Então, aquilo ali não é o que pode levar a gente a chegar a um prazer muito maior, e principalmente as mulheres. Eu falo que o sexo que é difundido na pornografia e o sexo que a gente normalmente faz é um sexo que somente replica o que é uma masturbação. Agora eu vou masturbar numa mulher. Eu só substituo a minha mão por uma mulher e faço a mesma coisa. E é o que aparece na pornografia. Então o Tantra vai me descondicionar, me mostrar diversas outras formas de chegar ao prazer. E falar pra você, nós homens, aprendemos a ter orgasmos de cuspe, como eu chamo. Que é um orgasmo muito pequeno, onde eu ejaculo e é muito rápido aquilo ali. E aí eu preciso de novo, e vira um vício por uma satisfação que nunca vem. E quando a gente aprende, por exemplo, uma estimulação tântrica, estimular o corpo inteiro, fazer com que ele acumule tanta energia ao ponto de quando ele explodir, cara, você vai esquecer quem você é às vezes. Você vai apagar, você vai sentir algo tão forte que nunca mais você vai querer voltar ao seu orgasmo de cuspe. E nas relações tântricas também, né, tem essa questão do feminino. É como se a mulher é que comandasse o processo e não o contrário. Então o homem ele vai se adaptando para entrar no ritmo da mulher, né, que é uma coisa mais sutil, mais lenta, né, mais explorada, com mais tempo. Então sempre a mulher primeiro, né? Então, meio que os dois vão entrando nesse ritmo. E aí a relação vai ficando mais tântrica, como a gente chama, que é uma relação assim, sem pressa, sem objetivos, né? Onde o mais importante não é o destino final, não é o orgasmo que é mais importante numa relação tântrica, mas o caminho, né? O que eles estão curtindo, né? Desde o início, né? Porque para nós, por exemplo, a gente nem gosta de usar a palavra preliminar, né? Porque para nós tudo é sexo, né? A começar pelo olhar, né? Ali já pode estar rolando uma troca energética, né? uma energia sexual muito forte, né? Às vezes no toque, no cheiro, né? Então, até no sexo tântrico, né? No ritual, tem o que eles chamam de maituna, né? Que seria, digamos, a penetração passiva. Que aí no caso a penetração entraria nesse ritual se fosse assim lá por último, depois que já o casal se explorou muito, né? E aí nesse caso da penetração passiva não é o homem que vai comandar o ritmo da penetração, não é ele que vai por cima. Então são várias posições, né, onde a mulher que vai comandar o ritmo, né,
o ritmo que vai ser bom para ela, né? Então acho que é porque pra gente já é, meu amigo. Não temos muita dificuldade com isso. Ó, uma coisa que eu pergunto para vocês, porque eu pergunto para muitos homens, né, para as pessoas. Você imagina um sexo se você tira a penetração e se você tira o objetivo de chegar a um orgasmo? O que sobra? Pois é. Não, eu tava pensando, ouvindo vocês agora, tava pensando que isso é completamente... Primeiro, quando você questiona o objetivo, que é chegar ao orgasmo, assim, diretamente, você já quebra 90% do que, sei lá, do objetivo da pessoa. Quando a pessoa olha alguém, se interessa por alguém, não sei, o que ela pensa? Ela pensa, bom, vou chegar lá, levar ela para minha casa, vou chegar na casa dela e vai acontecer isso. Então esse já é o primeiro objetivo que você pensa quando você vê alguém, se você é solteiro, etc. e tal. Então, se você questiona isso, você já fica um pouco assim. Pouco não, muito. E eu fiquei também, diante da sua pergunta, fiquei pensando que o que a gente, na maioria, pratica é uma coisa muito burocrática, né? É uma coisa que, assim, eu acho, e também acho que isso acho que já até ouvi dos nossos amigos, que é uma coisa que é um grande impeditivo de uma relação longa, que é do tipo, já fizemos tudo, chega uma hora que meio automatizado, e bom, não é, né? Acho que talvez a gente não esteja buscando pelo caminho certo, mas de fato, me pareceu, ouvindo vocês, me pareceu que o que a gente pratica, etc., é uma coisa sempre muito limitada, assim, principalmente burocrática. Porque eu considero que seja burocrático. Tanto é que agora surge, atualmente, as pessoas falando assim, putz, eu até gosto de transar, mas tem uma burocracia envolvida. As pessoas falam isso. Muita gente nos pergunta, né? Porque eles pensam assim... A maior curiosidade das pessoas é, tipo, como é que a gente transa? Né? Poxa, vocês fazem sexo tântrico toda hora? Quanto tempo é isso? Sempre rola massagem, né? Então, na verdade, a gente até brinca, né? Porque a gente faz, muitas vezes, as nossas rapidinhas tântricas, né? Então, assim, não tem um protocolo a ser seguido. É lógico que se eu for fazer o ritual do sexo tântrico, né? É um ritual, né? É uma coisa bem específica para você trabalhar. Mas, assim, o casal, ele é livre, né? Ele é livre para poder sentir. E desde que os dois estejam conectados, né? Estejam ali sentindo, presentes ali no sexo, né? Sem o que vocês estavam falando lá no início. Tô aqui, mas tô pensando no que eu vou fazer amanhã, nas contas que tem para pagar, né? E, poxa, tô com pouco tempo. Então, isso a gente já tira, né? Toda a magia, né? Do tantra, do sexo. Então, a gente faz as nossas rapidinhas, a gente faz o nosso papai e mamãe tradicional, faz, né? Só que você vê que é uma outra intensidade, né? Primeiro que a gente se entrega muito mais, né? Porque a gente não tá ali, né, com nenhuma amarra, com nenhuma máscara, né? A gente é livre para poder sentir e ser aquilo que a gente é no sexo, né? Pessoal, e uma coisa importante também, assim, que eu realmente acredito que o sexo tântrico, a forma de se relacionar sexualmente com a tântrica, ele pode ajudar na solução de muitos dos problemas que a gente tem em homens e mulheres. Por exemplo, a gente trabalha muito com disfunções sexuais. Cara, a quantidade de homens que têm procurado a gente para trabalhar disfunção sexual de ereção, de ejaculação precoce, ejaculação retardada, mulheres, por exemplo, com dores na penetração. Eu não estou dizendo, a gente tem um trabalho específico para isso, mas o sexo tântrico já ajudaria muito nesse processo, porque, por exemplo, quando a gente tira a necessidade de ter que fazer alguma coisa e aproveita o momento, quando a gente tira, por exemplo, a necessidade de ter uma penetração e priorizo outras práticas, quando eu tiro a ansiedade de ter que ser, de ter que mostrar uma ereção, eu chamo de ditadura do pau duro. Cara, isso é desesperador. Quanto mais eu quero ter uma ereção, quanto mais eu fico nervoso por não ter uma ereção, mais difícil é ter uma ereção. Quanto mais eu tento segurar uma ejaculação, mais eu tenho tendência a chegar numa ejaculação mais rápido. Então, assim, para mim, o sexo tântrico me dá, eu como homem agora, né, sem ser terapeuta, me dá essa tranquilidade de poder, se meu pênis não quer crescer, meu amigo, se ele não quer ficar em pé agora, ele vai ficar como ele quiser, porque eu tenho diversas outras formas de sentir prazer e de também proporcionar prazer para minha parceira. Eu queria aproveitar também esse gancho para também
trazer uma questão que pode ser até problemática. Eu não sei se vocês sentem isso, mas às vezes eu vejo que uma falsa propaganda também que algumas pessoas fazem do Tantra, do tipo, sei lá, surge aí, sei lá, a pessoa conta qual que é o seu segredo, sei lá, vem algum famoso e fala assim, fiz um sexo tântrico, não sei o que, de quantas horas. E aí começa a surgir uns influenciadores XPTO, que vem, sei lá, 5 fórmulas de como fazer a mulher gozar, e que não sei o que, e aí ensinam técnicas. Só que isso às vezes até pega, eu acho, né? Vocês podem falar muito melhor do que eu, que às vezes pega mal porque não existem fórmulas assim que sejam iguais para todos, né? Eu acho que cada corpo responde de um jeito também, né? Cara, é isso mesmo. E assim, eu sei que a mídia faz isso, nós fazemos isso para chamar atenção. Sim, eu falo sim. assim que às vezes a gente atrai as pessoas pelo que ela quer, né? Nossa, vou aprender a fazer um sexo tanto, ótimo, vou lá. Mas quando ela entra mesmo aqui, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, às vezes, ela vai precisar entender que aquela prática é só uma prática se ela não trabalhar o interno, se ela não trabalhar o antes. Por exemplo, essa semana a gente está, né, em várias lives conversando sobre como a gente pode trabalhar, por exemplo, traumas, abusos, fobias, crenças limitantes em relação ao sexo, para poder chegar realmente a ser livre para vivenciar o melhor sexo da sua vida. Eu não tenho como ensinar o melhor sexo da sua vida para você, mas eu sei que se você trabalhar tudo isso e entender o que eu ensino, você vai com certeza melhorar o seu sexo, sei lá, não sei quantos %. E até não só o sexo, mas o que você entende por sexo, isso, né? O que você entende por sexo, por prazer. Eu lembro que, eu acho que eu conversei até com o Zé algumas vezes sobre isso, né? A minha relação com o prazer, com o orgasmo, com o sexo mudou completamente, né? Porque não é mais só aquele, que nem você falou, né? Uma masturbação acompanhada, né? Se torna muito mais... Eu queria só fazer, pensando aqui nos nossos ouvintes, cara que tá ouvindo aqui, e uma prática meio jornalística, e tá pensando assim, bom, beleza, muito legal, eu quero saber na prática, assim, qual é o meu primeiro passo. Mas antes disso, eu até tinha anotado aqui, assim, bom, a gente tá falando muito de casal, de ligação, às vezes de olhar no olho de outro, e aí eu fico pensando assim, e o nosso ouvinte que é solteiro, ele pensa, não é pra mim, mas eu acho que vocês podem falar quais são os benefícios para uma pessoa que é solteira também, para uma pessoa que, enfim, tem um relacionamento aberto, fechado, não sei. Mas eu já achei que só essa ajuda eventual com ejaculação precoce, ou mesmo mulher com dores, etc., já é uma coisa que, assim, aflige a pessoa, o homem, independente ele estar num relacionamento ou não, mas o solteiro também ouviu isso e pensou, bom, isso aí me interessa muito. Mesmo que eu não queira me conectar a ninguém agora, etc. Então, acho que vamos 2 perguntas práticas, que seria outros benefícios para pessoas que são solteiras ou para outras pessoas, só explicando, deixando bem claro que é para todo mundo. E, assim, a pessoa que está ouvindo agora falou assim, pode ser demais, é o que eu preciso. O que vocês recomendam que seja o primeiro passo? Bom, eu posso falar um pouco pela minha experiência, porque quando eu descobri o Tantra, eu não estava num relacionamento. E muita gente hoje talvez se priva porque pensa, poxa, mas como é que eu vou praticar o Tantra se eu não tenho um parceiro, uma parceira fixa? Então, eu fiquei por muitos anos, né, sozinha, e para mim foi a melhor coisa eu ter descoberto o Tantra solteira, porque foi uma oportunidade de olhar só para mim, de me conhecer, me explorar e perceber todas as dificuldades e travas, né, que eu tinha e ainda tenho algumas, né, da minha sexualidade. Porque eu não sabia que eu tinha problema até eu entrar no Tantra e perceber o quanto eu era travada em várias questões da minha vida. E que esse travamento me travava em tudo, seja na minha vida profissional, né, no meu relacionamento com amigos, relacionamento afetivo, a minha relação com o meu próprio corpo, né? Então aí foi caindo várias fichas. E eu pensei, caramba, eu preciso me conhecer e me explorar. Então, na época, eu participei de vivências, na época que não tinha pandemia, né? Era muita aglomeração, todo mundo junto, aquela coisa legal. Então eu comecei a participar na época lá em Santa Catarina, participava de grupos de meditações
do Tantra, né? Aí eu comecei a trabalhar respiração, movimento, som, meditação, comecei, né, a botar para fora várias emoções, né? Entrava em catarse mesmo, e chorava, gritava, acessava a raiva, né? Lembrava de coisa de infância, né? Problemas de relacionamento com pai e mãe, porque tá tudo lá, né? É onde tudo começa. E aí fui para terapia tântrica, né? Que eu escolhi na época um terapeuta que me acompanhou por alguns meses, né? Na terapia tântrica, que era o quê? Era basicamente massagem tântrica e várias meditações e exercícios de bioenergética, enfim, tudo para trazer conexão para mim. E aí, nesse processo todo, eu fui me soltando, né? Eu fui me conhecendo, fui descobrindo outras terapias, porque o Tantra me provocou, me mostrou muitas questões que eu tinha que resolver comigo mesmo, mas muitas vezes não era o Tantra que ia curar aquilo, né? Então, eu pegava aquele conteúdo, buscava ajuda terapêutica, ajuda psicológica, fui conhecendo várias terapias no meio do caminho, né? E o que acontece? Eu comecei a perceber que o Tantra, para mim, primeiro, eu como mulher, eu comecei a valorizar mais o meu corpo, né, a aprender realmente saber os meus limites e as minhas vontades, porque muitas vezes eu ia para o sexo e eu esquecia de mim, eu achava que eu estava ali para agradar o parceiro, e eu tinha que fazer performances, eu tinha que estar com um corpo legal, com uma lingerie bacana, porque eu tinha que chamar a atenção dele, né, e o meu prazer eu não tinha. Né? Se ele gozava, se ele estava fazendo alguma coisa que eu não estava gostando, eu não sabia falar. Eu tinha medo, porque, poxa, o cara que precisa saber disso. Então, eu fui me posicionando, né? E fui em busca do meu prazer. Então, naturalmente, foi filtrando as minhas relações, né? Eu já não saía mais com qualquer cara, né? Já não era tipo aquele corpo legal, tipo aquele playboyzinho que me chamava atenção. Às vezes era um cara que não tinha nada demais fisicamente, mas, cara, tinha uma energia tão legal e, tipo, rolava uma sintonia. Então, foi filtrando muito, né? O meu sexo foi ficando mais difícil, obviamente, né? Porque não era todo homem que entendia que, de repente, eu já não queria chegar numa relação sexual e partir para a penetração, né? Foi mudando também as minhas relações de amizades. Eu via que eu estava me relacionando com pessoas que não estavam me agregando nada, né? O meu trabalho foi algo assim crucial, porque eu gostava muito do que eu fazia, mas eu me via ali, poxa, será que eu quero fazer isso a vida toda? Será que eu estou satisfeita com isso? Então eu comecei a questionar várias coisas na minha vida, e comecei a mudar, melhorar, larguei o emprego também, que eu era, né, trabalhava com carteira assinada, trabalhava numa empresa corporativa por muitos anos, e assim, me permitia fazer loucuras que racionalmente eu falava, não, isso não pode, né? Que eu preciso estar aqui na Matrix, eu preciso, né, fazer o que todo mundo faz. Então eu comecei a chutar o balde para muita coisa, né? E foi assim, para mim foi uma libertação, um empoderamento, né? Uma autoconfiança, né? Isso falando da minha visão de mulher. E óbvio, né? Eu comecei a valorizar mais o meu corpo e comecei a sentir mais prazer em tudo. Uma coisa que a gente ensina também para solteiros, por exemplo, para todo mundo, né? É que a gente ensina o autotoque consciente, que é como se fosse uma masturbação, ou seja, você vai se tocar, você e você mesmo, mas é de uma forma totalmente diferente do que a gente geralmente está acostumado a se masturbar. Em vez de fazer só aquele movimento que já está pré-determinado e registrado no meu corpo, eu vou fazer diversos outros movimentos e não só tocar o meu genital, mas tocar o corpo inteiro, e isso pode te levar a uma experiência orgástica muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então, assim, e outra coisa foi interessante que também quando eu conheci o Tantra e comecei a entrar nesse caminho, eu estava solteiro. E eu fazia massagem, por exemplo, nas minhas amigas, né? Então foram trocas muito legais, eu fui brincando um aqui, um ali. Então assim, o solteiro ele pode se divertir muito, até porque muita gente fala da relação tântrica entre casais, mas no fundo, né, se eu for pegar a história do Tantra, isso não foi praticado entre casais, eram praticados entre praticantes de Tantra. Bom, Zico, não sei se você quer falar alguma coisa, mas só ia dizer que o Zé sempre fala que o nosso público é majoritariamente feminino, e no jornalismo a gente fala que às vezes não adianta você escrever nada muito teórico, etc., que você só vai conseguir convencer por um exemplo prático, pela história. Então, se o nosso público ouvir
exatamente o começo do relato da Bia, e supondo que nossa ouvinte é solteira, ela já descobriu o mundo que ela pode abrir, e depois o Cleiton também, que é o cara que é solteiro, pensando assim, bom, isso aí não é pra mim, porque eu não quero um relacionamento, não tô afim, e aí ele pensa, bom, talvez possa ser. Eu acho que é por isso que é importante relato pelo convencimento também, porque às vezes parece que a gente fica falando assim, nossa, é maravilhoso e tal, mas ninguém... Então tá aí, exatamente. E quando a gente se conheceu, né? A gente já se conheceu tântricos, né? Cada um na sua busca individual, no seu processo. Então, é meio que a gente já se atraiu, né? A gente estava na mesma frequência, na mesma vibe. E aí, né? É o que a gente fala, né? Porque todo mundo fala assim pra gente, poxa, como é que eu faço para encontrar um parceiro tântrico? Eu quero muito ter um parceiro, uma parceira tântrica, né? O que a gente aconselha, primeiro, se torne um ser tântrico, né? Porque só você sendo é que você vai atrair alguém, né? Que tem a mesma frequência que você. Eu só ia aproveitar uma deixa, né, nessa última fala de vocês, e até para comentar e deixar isso lá, porque o Tantra também não é só para casal hétero, né? Isso, muito legal. Acho que é importante para quem tá ouvindo também saber que não é só homem fazendo na mulher, ou mulher e homem, né? Cara, a gente já teve alguns eventos, por exemplo, teve uma vez que a gente foi convidado para fazer um evento em Curitiba de homens gays, né? E, cara, foi fantástico aquele evento, e eu fui, por exemplo, com muito receio, né? Porque eu falei, cara, eu não sou homem gay, eu não entendo esse mundo, eu quero conhecer e eles me acolheram, cara, de uma forma tão incrível. E foi uma troca tão gostosa, porque assim, quando a gente fala de masculino e feminino, nós estamos falando de todos nós que temos o yin e yang em nós. E como a gente vai fazer fluir isso é com cada um de nós. Então nós acolhemos, por exemplo, casais gays, casais héteros, vai funcionar tranquilamente para todo tipo de casal. E aí uma dúvida pessoal minha também, depois que a gente entrou nesse ano ímpar e anormal, como que tá sendo assim para vocês? É claro que para todo segmento teve que ter uma adaptação, né? E vocês não podem mais, pelo menos por enquanto, fazer encontros presenciais. Isso afastou um pouco, ou sei lá, as pessoas que estão mais tempo em casa, vocês sentiram que querem estão se abrindo mais para isso, ou continua normal? Bom, como que tá sendo? Posso falar um pouquinho? Uhum. Desde o ano passado, a gente já tem um curso online já há pelo menos há uns 2 anos, mas do ano passado a gente começou a dar mais atenção, porque muita gente pediu um curso online nosso, né? E a gente falou, cara, como é que a gente vai ensinar Tantra online? Tipo, eu não conseguia entender, visualizar isso. Só que depois a gente começou a perceber que as pessoas, a maioria delas, tem vergonha de ir num evento presencial de Tantra, né? A gente via muito nos nossos eventos presenciais. Muita gente ia, ninguém pode saber que eu tô aqui, eu não posso aparecer nenhuma foto, né? Enfim, tipo, medo do julgamento, né? Do que as pessoas lá fora vão pensar, porque infelizmente o Tantra é muito mal visto, mal falado, né? Em muitas comunidades por aí. Então, a gente percebeu que quando a gente começou a lançar online, começou a vir uma demanda muito maior de pessoas que não tinham coragem ou estavam inseguras, porque não sabiam exatamente o que era. Pô, vou lá ver o que é primeiro, né? E aí veio a pandemia esse ano, né? Eu acredito que as pessoas sentiram cada vez mais necessidade de fazer alguma coisa, né? De se trabalhar para não enlouquecer. Então, para nós, cresceu muito. E foi assim, fora do Brasil, né? Muita gente fora, brasileiros que moram lá fora, querendo fazer os cursos, e eu vejo assim que eles se sentiram mais seguros, porque eles encontraram, de repente, uma forma do Tantra que talvez eles não imaginavam que pudessem encontrar, e está gerando assim um desejo muito grande de fazer o presencial. Então a gente está assim enlouquecidos, né? Porque a gente quer que libere logo, porque tem muita gente, eu quero fazer, pelo amor de Deus, quando é que vai ter algo presencial? Porque aí agora as pessoas querem sentir realmente, né? Então,
né? Não sei se você quer complementar. Uma coisa que eu quero falar é que esse momento de isolamento social, né, a gente passou muito forte, está passando um pouquinho ainda, é muito importante que as pessoas possam buscar práticas, como por exemplo o Tantra, mas também tem outras práticas, onde permita que a gente descarregue toda essa energia parada que nós estamos mantendo. Isso pode deixar realmente a gente muito pirado, isso está acabando com muitos relacionamentos, não porque é o potencial, mas é porque as pessoas não sabem lidar com tanta energia acumulada num lugar só. Então, para mim, o Tantra é uma grande saída, é uma grande ferramenta para isso, mas também tem outras ferramentas corporais que trabalham muito isso. E aí, bom, eu não sei se a gente comentou, se vocês, né, já observaram nas nossas redes, mas a gente hoje mora aqui numa área rural, no litoral sul do Pernambuco, onde a gente está construindo um espaço terapêutico, né, que é um dos nossos sonhos, poder receber as pessoas aqui, né, que elas fiquem hospedadas para poder fazer vivências, retiros com a gente, né, então a gente está, né, trabalhando aqui esse espaço, né, construindo, e a gente está bem otimista que para o ano que vem a gente consiga, né, formar, nem que a gente inicie com grupos pequenos, né, mas como a gente vai estar aqui no espaço, é mais fácil de administrar isso. Mas a gente quer sim voltar o quanto antes para o presencial. Eu vou ficar nessa fila aí para quando abrir, eu quero... Simbora! Então, vamos a esse momento, já que o Zé também já me avisou que a gente está estourando o tempo. Então, não sei se você, Zico, você, Zé, querem fazer alguma última pergunta, último comentário. Se não, bom, já desde agora eu vou agradecer muito a vocês dois. Muito didático e muito, acho que, além de didático, só para não parecer foi muito inspirador também, de certeza que as pessoas estão ouvindo e falando assim, caralho, esse é o meu caso mesmo. Acho que até esse último agora da pandemia é isso, que a pessoa tá louca em casa, sem saber o que fazer, já não funciona mais a aula de, enfim, ginástica no YouTube. E aí, enfim, então eu quero, além de agradecer vocês, eu abro espaço agora para vocês divulgarem tudo que vocês quiserem. Nossa, Instagram, não dá corda, não. Faço... Não, o tempo é de muito vocês. Legal. Fala aí, Bia. Bom, a gente tem um canal no Telegram, tá? Onde a gente reúne, assim, vários conteúdos e a gente compartilha muitos livros em PDF, porque a gente recebe muitas pessoas pedindo, eu quero ler alguma coisa sobre Tantra, sobre orgasmo, prazer, alguma coisa que eu possa pelo menos dar início aqui, né? Antes de fazer um curso. Então a gente tem vários livros lá, vídeos, links, né? Não é um grupo de interação, né? Então fica mais fácil de administrar, porque a gente está com mais de 9.000 pessoas lá nesse canal. E é um canal aberto, tá? Então é canal Mundo Tantra. É só procurar quem tem o Telegram e vai poder acessar tudo que a gente postou desde o início do grupo. A gente também tem o nosso site, que é o mundotantra.net.br, onde nós temos também um blog lá com textos autorais e divulgação da nossa agenda, aquisição de cursos online. Temos as nossas redes sociais, né, no Instagram, que é o @mundotantrabr, o meu, que é @bianepel, com 2 P's, e o Cleiton Salles BR, onde também a gente compartilha vídeos. Agora a gente começou uma série de vídeos, né, tipo bem descontraído, onde a gente faz uma pergunta um para o outro, né, porque são perguntas que as pessoas têm curiosidade e nunca, talvez, tiveram coragem. Tem o nosso canal no YouTube também, que a gente, né, tá devendo aí alguns vídeos lá. Isso aí. E temos essa aula, né, a gente tem um aulão gratuito, online, que vai acontecer agora no dia 29 de outubro, às 20 horas, que é o melhor sexo da sua vida em 10 passos, tá? Onde a gente vai trazer, assim, várias dicas de massagem tântrica, dicas de sexo tântrico, de ferramentas de conexão, né? Onde a pessoa, ela pode... como ela pode construir, né, esse melhor sexo, né? Ela pode sair daquilo que ela está hoje para poder, né, chegar num patamar mais superior. E, bom, quem tiver interesse em se inscrever nessa aula... Isso, e a gente tem nosso curso também. Tá lá no link da nossa bio, lá do Mundo Tantra. Isso. A gente tem nosso curso online de massagem tântrica, onde a gente reúne todo o material que a gente já produziu, né? O curso, eu falo que o curso é uma pegadinha, porque quando ele entrar ali, uma das
uma das coisas que ele vai aprender a massagem tântrica, dentre diversas outras coisas, como meditação vibracional, respiração circular, e vamos entrar no trauma, no abuso, na fobia, em questões que ele precisa trabalhar antes de querer fazer ou antes de querer sentir realmente mais prazer. É isso. É isso, acho que já tá bom, né? Já é bastante coisa. Aí se o povo gravar alguma coisa, eu já vou ficar bem feliz. Ótimo. Zico, você que eu sei e confessou pra gente, é um comprador do curso, seu Instagram, o que você quiser falar, considerações finais. Sim, eu ia falar, sigam, vocês são demais, tanto o Zé quanto eu, a gente acompanha vocês. Eu tô amando os vídeos, a gente se sente íntimo, né? Verdade. Então é muito legal essas perguntas. Eu tô amando, é muito massa mesmo. Né? E eu comprei o curso, né, faz uma semana e eu não consegui começar e eu tô ansiosaço para poder começar. Porque fazia tempo, né? Meu último contato com o Tantra foi 2018, final de 2018. E eu quero continuar vivendo isso. E eu entrar no curso agora foi para continuar vivendo. Né? Eu tenho 2 indicações aqui. De 2 páginas, né? Uma é o Rafa Dourado, né? Acho que o Zé já segue ele também. Rafa com 2 Fs, _ Dourado. E outro é a minha grande amiga Bruna, né? Ela começou um projeto agora muito massa. Mãe com Prazer é o perfil dela. E ela fala muito sobre o prazer feminino, né? O prazer com o processo de maternidade, durante a gravidez, pós-gravidez, enfim, e lidando com todo esse processo. A página dela tá sensacional, então são as minhas 2 indicações de hoje. É isso, Zé? Não, eu não tenho muita indicação, eu vou seguir, já tô no grupo do Telegram aqui do Mundo Tantra e acho que eles têm muito mais do que indicado que qualquer um de nós aqui. Só agradeço a participação de vocês e é uma realização pessoal minha também estar podendo aqui gravar com vocês. Gosto muito, acompanho já há bastante tempo e se tudo der certo, ano que vem eu vou estar aí em Fortaleza para participar aí dos encontros. Zé, você que é o cara das redes sociais, o Instagram do podcast. Bom, para quem quiser seguir a gente também, a gente tem um grupo no Telegram, pequeno ainda, mas é o @podcastfibo. No Instagram também, PHI de Filosofia, BO de Boteco. Aquele que parece o sabonete Febo, mas não é. Dessa vez o delay comprometeu vocês. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Gratidão, gente. Pessoal. Beijo. Valeu. Muitos orgasmos. Vivam orgasticamente. Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.